Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de amor, de misericórdia, de auxílio espiritual. Vamos agradecer, por estarmos aqui, reunidos em seu nome, buscando seus ensinamentos, Senhor, a sua sabedoria. Peço as bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderem estar aqui por algum motivo. Peço auxílio dos mentores espirituais e salvar de Deus, para que transcorra na mais perfeita ordem, para que assim possamos auxiliar a todos os irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia, foi permitido nos acompanhar, em nome de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. E que possamos, na noite de hoje, buscar mais um pouquinho de entendimento, compreensão sobre as coisas de Deus, sobre a nossa vida. Aí o capítulo 26, no item mediunidade gratuita. E esse capítulo vem falando assim: dar de graça o que de graça recebestes. Vou ler o início só por causa do que está na Bíblia, tá? No início vem assim, Mateus capítulo 10, versículo 8, que está dentro da Bíblia de vocês. E vem dizendo assim: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então essa passagem é uma determinação que Jesus deixou, diante de todos aqueles que têm uma mediunidade, seja ela de cura, seja ela de dominar os espíritos, aconselhar, não importa a mediunidade que a pessoa tem. O que importa é que aquilo que a gente recebe de graça, que advém da providência divina, nós devemos dar de graça. É como se fosse, não é como se fosse, é algo que foi colocado em nossas mãos, foi colocado em nossa formação desde o berço e desenvolvido para que a gente pratique o bem, sem jamais cobrar. Então, diante dessa situação, a gente pode pensar, que existem muitos charlatães dentro do Brasil mesmo, pessoas que às vezes você vê ali, cobra para ver o futuro, cobra por isso, cobra para fazer um trabalho, cobra para desobsediar, cobra para arranjar um emprego. Exerce, digamos assim, uma mediunidade que às vezes é verdadeira, cobrando. E isso, diante da
das leis divinas é muito errado. Existem aqueles que não têm mediunidade nenhuma, estão fazendo de conta que têm, estão mentindo e estão enganando amigos. Então, veja como é algo que Deus colocou como um propósito na vida da pessoa que tem a capacidade da mediunidade, mas que a pessoa resolveu cobrar. E isso pode gerar, digamos assim, problemas para essa pessoa durante a própria vida de encarnado, mas também depois do desencarne, já que terá que prestar contas com algo que não se deve brincar, com algo que se deve levar muito, muito a sério. E ainda vem dizendo assim: dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes disse que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Então, quando a pessoa tem esse dom, ela não deve receber por aquilo que ela fez. Não receber nenhum valor monetário. E a gente às vezes pode pensar por que foi que a pessoa recebeu aquele dom. Será que é realmente só para ajudar o próximo? Quem tem a mediunidade, na verdade, ela aceitou aquilo lá mesmo antes dela reencarnar. Ela se preparou no mundo espiritual para exercer aquela mediunidade de maneira consciente. Então, ela fez isso também como uma forma de evolução, como uma forma de sacrifício. Então, veja que não é só em prol do outro, é em prol de si próprio. É uma ferramenta a mais que foi colocada nas mãos para que dela se fizesse um bom uso. Então veja que a gente sempre tem as escolhas diante da vida da gente. Muitas das vezes, aqueles que às vezes exercem a mediunidade, né, que tem realmente ela funcional, às vezes fica machucado, ferido, porque o outro nem sequer reconhece o que fez de bom, como um agente, como uma ferramenta do bem. Mas a gente não deve receber valor monetário, mas também não ficar esperando reconhecimento moral, reconhecimento social, status social também disso. Quando se tem uma mediunidade, quando se tem um dom, como Jesus mesmo disse, é nenhum valor a receber, de qualquer esfera que fosse. Sabendo que todo o bem que nós fazemos, nós receberemos de volta de algum modo. Na leitura de hoje, caiu a mediunidade gratuita. E vem dizendo assim: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Então, a mediunidade, o médium, na verdade, ele é um intérprete. O que é um intérprete? O espírito está ali, do lado dele, está intuindo. Então, o médium é uma ferramenta. E então, ele vai transferir para aquela pessoa que está ali tudo aquilo que realmente ela está recebendo do mundo espiritual. Como que é que isso acontece? O espírito que está ali, o espírito superior, né, o espírito do bem, o espírito evoluído,
Ele está ali, ele vai passar a informação para o médium. Esse médium, ele não vai ouvir exatamente as palavras do espírito. Ele vai, ali a comunicação é de mente a mente. E ali vai se transfigurar em pensamento. Então é como uma imagem. O espírito transporta para a cabeça, para a mente do médium, e o médium interpreta aquilo. E vai traduzir isso através de palavras. Então veja que, às vezes, algumas pessoas que vão entrar em contato com o médium, porque quer uma cura, porque quer um conselho. Às vezes a pessoa espera tanto do médium, mas se o médium não for alguém que estuda, que procura modificar a sua condição moral, está sempre tentando estar no caminho do bem, ele não vai conseguir ser um bom intérprete. Por melhor que seja o espírito que esteja ali, tentando trazer para aquele médium um bom conselho, uma boa orientação, uma boa imagem, uma boa mensagem. Se o médium não estiver muito bem equilibrado mentalmente, se ele não estiver muito bem equilibrado moralmente, se ele não estiver ligado ao estudo, ele não vai interpretar muito bem. É como se essa mensagem sofresse danos. E então é que fica a obrigatoriedade desse médium constantemente estudar, constantemente estar tentando se melhorar, constantemente estar buscando um pensamento, uma vibração boa. Porque senão essa comunicação, essa interpretação fica falha. Ele começa a ter interferências nessa comunicação. E aqui vem dizendo assim, Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Então, você sabe que, na verdade, todos nós somos médicos. Todos nós somos médicos. Existem os médicos, que são aqueles que têm a capacidade de desenvolver bem a mediunidade. E existem aqueles que são os médiuns latentes, que têm a intuição, né, que é capaz de perceber, às vezes, as vibrações do ambiente, que não está desenvolvido, que está adormecido, e que mesmo que ele estude a mediunidade, ele não vai desenvolver, porque ele não foi preparado no mundo espiritual para ser médium. Mas todos são médiums em potencial. Há que se dizer, por exemplo, as mães mesmo. Parece que quando se tornam mães, as mulheres parece que elas já acendem, como se fosse uma antena parabólica, né? Elas são capazes de captar situações que irão acontecer. São capazes de prever o que está acontecendo no outro ambiente. São capazes de pressentir que o filho vai ficar doente. É algo assim que, se for perceber, é como se, ao se tornar mãe, ela automaticamente já se sensibilizasse mais nesse quesito. Mas ele vai dizer que toda mãe, então, é uma médium em desenvolvimento? Não, mas ela tem uma certa utilidade. A mesma coisa é a gente pensar assim que uma pessoa, ela entra num ambiente, ela é capaz de se sentir mal naquele ambiente. Necessariamente ela não é uma médium desenvolvida, mas ela tem uma sensibilidade. Ou quem tem uma intuição, não vou para tal lugar, que eu sinto que ela não vai dar certo. É uma intuição, mas é uma mediunidade adormecida, que mesmo que às vezes estude, pode ser desenvolver. E aqui vem dizendo que eis porque não é um privilégio, ela se encontra em toda parte. Então, como que alguém pode se propor a cobrar qualquer coisa que seja, que não é seu, que é emprestado por Deus, a serviço de uma comunidade, a serviço das pessoas que estão em necessidade?
E disse aqui ainda, né, que ninguém pode dizer assim, ah, eu não tenho fé. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver determinados dons que Deus tem dado a cada um. Está em querer trabalhar naquele terreno ou não. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Veja que situação. Às vezes a pessoa perde um ente querido, mas quer uma notícia e ele se propõe a pagar para aquele que é um bom médico para trazer informações do mundo espiritual. Veja como que aquele que vai procurar esse médium, ele se coloca numa situação ruim. Porque aqui vem falando, né? É um interesse egoísta e os bons espíritos, os espíritos evoluídos, eles não vão se propor a fazer esse intercâmbio. É aí que às vezes o médium se coloca, né? Ao cobrar, ao usar da má fé, se coloca numa situação de que aqueles que são espíritos aproveitadores, aqueles espíritos que estão equivocados, venham procurar esse médium. Porque o médium não deixou de ser médium porque ele resolveu curar. Ele continua sendo. Só que o que importa é o que ele está captando. Quem é que vai se aproximar dele? Porque ele está abrindo brechas para que espíritos mal intencionados venham procurando. Então veja que é uma questão de sintonia. E aqueles que não são, né, de mediunidade desenvolvida, fiquem atentos. Esses não estão isentos da aproximação de espíritos de qualquer ordem. Tem que se manter a sintonia. Se por algum acaso, eu não sou médium, né? Não sou. Todos somos. Todos podem estar sujeitos à influenciação dos espíritos, bons ou maus. Então, se não tiver uma sintonia boa, uma vibração boa, será influenciado, ou por um ou por outro. Atraindo os bons e os maus, de acordo com o pensamento que se tem. Né? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a curva de espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos, atendem sempre a esses chamados e estão prontos a responder ao que lhe perguntarem, sem qualquer preocupação com a verdade. Veja que os espíritos que não são elevados, eles estão prontos a responder a qualquer coisa, mesmo aquilo que eles não sabem ser real. Mesmo que estejam dispostos a mentir, mesmo que eles tenham conhecimento das coisas que estão acontecendo, eles não medem o quão pode machucar aquela informação. Os espíritos superiores são diferentes. Eles calculam, eles veem se aquilo vai trazer um bem para aquela pessoa trazer aquela informação. Será algo elevado ou não? Ele vai pesar antes de repassar para aquela pessoa que está perguntando. E então é que a gente vê e fala assim, nossa, então aquela pessoa que às vezes tinha uma mediunidade muito boa, né? Muito bem desenvolvida, muito bem equilibrada, de repente pode se tornar um médium que a sociedade, de maneira geral, às vezes vê que ele tinha realmente mediunidade, mas que por usar mal, ele decai. Ele cai nos próprios laços que ele próprio criou, se deixando enredar por situações terríveis, como tantos médios a gente já ouviu falar por ele. Vai dizer que a pessoa não era?
Era, é e continua sendo. Mas e então, que caminhos usou para quais são os caminhos que ele caminhou para aquela mediunidade, que era uma ferramenta do bem, chegar a levá-lo para um caminho tão triste? Começa-se com pequenas coisas, com o pensamento, com a atitude, com as escolhas, com as palavras. E de repente aquilo que era algo que servia a sociedade de uma maneira muito boa, se torna um tipo de escândalo. E o médium, ele está o tempo todo sendo arrastado para todos os tipos de força. Tem hora que ele é arrastado para o bem, mas tem hora que às vezes os espíritos que querem desequilibrar o arrastam para o outro lado. Mas é as provações, as provinhas, né? As provinhas. As tentações estão ali. Como se diz, não é porque tem a mediunidade que a pessoa está, olha, protegida. Que ela não vai ser testada. Pelo contrário, né, Simone? Eu acho que os médiums são os mais testados. É, Os testados, eles ficam assim todos naquela nós, balança, né? né? Ficam naquela balança, naquela situação. E aí, às Mas é vezes, como o Theo sempre fala, né? Quanto mais entendimento você tem, mais você é cobrado. Porque tudo vale de acordo com a sintonia, né? A sintonia que a gente está e se a gente vai permitir ser puxado pelo lado negativo ou pelo lado positivo. Isso até no dia a dia. Né? Só que ali também a gente tem os testes. Eu falo que é os testezinhos, né, Alex? Os nossos testes. Porque a gente está estudando, está lendo, está bonitinho, está escutando, né, as coisas. Só que Deus quer ver se realmente a gente vai fazer ou não. Aí, eles colocam as provinhas práticas pra gente. Se a gente, né, vai passar ou se a gente vai se punir. Porque aí é livre-arbítrio, gente, é escolha. Né? Porque é a tentação. Né? Às vezes você tá ali fazendo, né, ali o seu trabalho e tudo, mas aí chega uma pessoa e te faz uma oferta. E você está necessitado. Aí você, poxa, nossa, podia aceitar? Nossa, isso ia me ajudar tanto. Mas aí você vai estar pondo tudo que você aprendeu, né, à prova. Você vai perder tudo em fração de segundos. E somos seres humanos, falhos e fracos. Então, é as provinhas mesmo. Deus nos põe nos testes, né, Simone? Orar e vigiar. É, para ver ali se a gente vai seguir ou se a gente vai parar e refletir. Eu falei, quando a gente está com Deus, gente, a gente pode, assim, estar do jeito que for, no aperto que for, gente, Deus, olha, Deus é tão misericordioso, que Ele é incrível, não tem como explicar. Então, porque Ele é incrível nas nossas vidas, então a gente não pode deixar de desacreditar. A gente não pode deixar de pensar que a gente está sempre no caminho certo. Não, vou continuar, não vou pôr a perder, sabe? Porque para você seguir no caminho de Deus, gente, você tem que ser firme, né, Simone? Muito firme. muito, nossa. Porque senão você sai e desvia em fração de segundos. Porque a tentação, gente, da vida tá ali, ó, a todo momento, né? Sempre tem um ali. Sempre tem uma prova, uma dificuldade em seu caminho. Para nos testar. Então, nós temos que ficar, né? Nós temos que vigiar, né? E não se entregar, não desanimar, não deixar cair por terra, não. Porque Deus, né? A gente tem hora que eu penso assim, eu não posso pôr tudo a perder, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu estou buscando, né? Então, a gente tem que ser firme. Boa noite, Kelly. E uma observação também, no que a Simone estava falando, por exemplo, o nosso centro aqui, né? Às vezes tem pessoas que vêm a primeira vez e falam assim, não vou lá mais não, porque eu achava que eu ia receber um recado do meu parente, eu não recebi, não vou lá mais, né? E a gente sabe que é um processo, que não é assim, né? É todo um processo, né? Aí por exemplo, o fulano falou que se eu pagar ali, meu parente vai falar comigo ali. Então, assim, aqui é muito bom acontecer esses estudos com essa explanação da Simone, né? Muito boa, para quem vem a primeira vez não se fantasiar com isso, né? Eu vou ali, meu parente vai falar comigo. Porque nem ali, sempre né? a pessoa, ela vem aqui buscar uma coisa, nem sempre ela encontra o que ela está buscando. Nem sempre ela escuta o que Não ela está no quer. momento, né? E nem Deus sabe sempre de ela vai tudo. escutar aquilo que ela quer naquele momento. Porque são fases, são etapas e, gente, cada um no seu momento, cada um na sua evolução, cada um na sua fase. O telefone só toca de lá pra cá. Nunca daqui pra lá, né? Porque eu já escutei pessoas falarem Não, isso, eu vou pagar porque é mais rápido para receber o
o que eu quero escutar, Sim. entendeu? Então, assim, para quem vem Já aqui me pela falaram, primeira já vez, foram na porta da minha casa perguntar se eu não conseguia uma mensagem. Eu falei, nossa, como que eu faço, né? Eu fui explicar para a pessoa. Falei exatamente essa frase que a Eliane falou. O telefone toca de lá para cá, e não porque ela não tem como eu passar o WhatsApp. Né? E realmente, gente, não é, ó, se fosse a hora que quisesse, eu ia às estar vezes até falando o até com os desespero, meus, né, assim, ó, da toda pessoa que hora. perdeu alguém, tá Sim, tão frágil, geralmente, tá tão frágil, que cai na geralmente, conversa das pessoas que tem que pagar. você falou uma coisa certa, né, Simone? Porque geralmente a pessoa vai pelo desespero, a saudade, a falta de compreensão, sabe? A falta de buscar o correto. Aí ela vai sair buscando, né? Perdidamente buscando, né? Agora, vale a gente lembrar, né, de Chico Xavier, que é um médium assim, desenvolvido em várias questões de psicografia, ele sentia, ele era capaz de ver o pensamento, né? Nossa, era N coisas que ele era possível ali de desenvolvimento, coisas que ele nem sequer contava. Né? A ponto dele, a pessoa está na fila conversando mentalmente, não expondo, e ele, a hora que a pessoa chegava, ele sabia que a pessoa tinha para dizer. Agora vocês vejam, ele ganhava coisas, se ganhava, repassava para os Ele doava. Ele doava. Ele doava. Como não só dentro da doutrina espírita isso aconteceu, mas também a gente vê, né, que teve de outras religiões pessoas que recebiam, mas que repassavam. Ele mesmo, todas as psicografias, nenhuma ele recebeu por isso, os livros. A gente sabe que tem pessoas que se intitulam, né? Recebi uma psicografia, compus um livro e recebe. Aí a gente pensa, se Chico, que era Chico, né? Tinha essa capacidade toda, não recebia, andava simples, não aceitava, trabalhava, tinha um serviço, aposentou. Agora, por que uma pessoa que tem um dom vai cobrar? Aliás, dentro de qualquer instituição religiosa, não se deveria pagar por trabalho. Né? A pessoa está ali porque ela recebeu um dom. E às vezes a gente pensa assim, nossa, não, mas a pessoa que quer dar, eu não pedi. Não receba. Não receba, agradeça. Fala para a pessoa assim, não, se você quer ser agradecido, dê para alguém que necessita, você está querendo me dar, não dê para mim. Não posso. Seja consciente. Se agradeceu a você, muito obrigado por tudo que você fez. Eu obtive a cura. Fala assim, não fui eu que te curei. Não, porque não foi, gente. Não foi, não adianta se iludir. Você não é Jesus, né? Quem somos nós? Repassa, fala, foi os bons espíritos. Foi você mesmo pela sua fé. Não pega aquilo para você. Você é um instrumento. Qualquer livro espírita que você for ler, você vai ver que você é instrumento. Você é instrumento. Você está a serviço. Você é uma ferramenta do serviço do bem. Você não é um efetivo. Os bons espíritos, se eles bem quisessem, eles nem precisariam do médium. Eles utilizam o médium. Por quê? Porque o médium precisa ser transformado. Eu mesma estou aqui, enquanto uma pessoa fazendo a reflexão. Tudo que eu falo aqui no ser, se não fala na tela, nossa, parece ser perfeito. Só que Santa não. Simone, né? Dizem, Simone. que a pessoa que é um orador, né, ou que faz reflexões, porque ela precisa repetir tanto para ela, tanto, até ela ter certeza e enfiar isso na cabeça dela. Porque talvez ela não escute. Entendeu? Então veja que é instrumento. Você precisa receber aquela água nova todos os dias para você se transformar. É uma escolha. Os médicos são os que mais precisam. Por isso, talvez, foi dada a oportunidade para eles sentir na pele
a força de que existe a espiritualidade, que existe o outro lado. E há tantos médicos que veem, que ouvem, que recebem, que sabem tudo que está acontecendo, que tem percepção. E tipo assim, fica uma vida desregrada. Tem médico que vê e acha que às vezes é um problema psíquico. Exato. Não estuda, não entende. Exatamente. Vive preocupação, né? Entendeu? Acha que está ficando louco, acha que está vendo coisas, mas que na verdade é um médium para estudar, para poder se desenvolver. Só que às vezes a pessoa tem um medo, né? Ela tem um medo de desenvolver, ela falar, eu não quero ser médico. Infelizmente, né, Sônia? A pessoa tem medo de desenvolver e ser tomada por alguma outra energia. E não. Vai ser melhoras para a vida dela, porque ela vai, né, tomar conta daquele conhecimento, vai saber tudo o que está acontecendo. Mas infelizmente, eu já escutei pessoas falando isso, eu tenho medo de ser médium. Na verdade, todos nós somos todos médicos. nós somos. E mesmo que a pessoa tenha uma capacidade a desenvolver muito intensa, tem que se pensar o seguinte: a pessoa não vai deixar de ser médica. Não adianta virar assim, eu vou num lugar para tirar isso de mim. Não existe tirar. Existe você optar em não trabalhar no centro espírita. Mas, como diz dentro do doutor espírita, você não é obrigado a nada. Deus não te obriga a nada. Né? Nem dentro do centro espírita você pode ser médico, se não quer exercer, tudo bem, é livre escolha. Mas tenha certeza que você, mesmo não sendo médico, para exercer isso realmente dentro de um centro espírita ou dentro de qualquer outra instituição que tenha desenvolvimento assim, mesmo que pertença a outra religião, a única coisa que você tem que fazer é fazer o bem. Isso aí, se você ficar praticando mal e for um médico com capacidade de desenvolver, se você fizer o mal, você vai ser arrastado para um terreno muito, muito instável. Não é obrigatório se exercer, mas você, se não fizer o bem, vai se perder com certeza. E tantos são aqueles que às vezes estão, né, passando por perturbações, igual a Alisson falou, que acham que é problema psiquiátrico. E sim, vamos respeitar, existem aqueles que são problemas psiquiátricos mesmo, tem nada de mediunidade, que é psiquiatria mesmo, mas existe aqueles que vão, fazem todos os exames, tudo normal, nada de diferente, nada de diferente. A única coisa que resta para o médico é ficar assim, que tal você procurar um lugar onde possa te explicar dentro da espiritualidade, porque dentro da área da psicologia, da psiquiatria, você não tem nada, né? Mas é obrigado a desenvolver? Não, mas é bom você saber o terreno que você vai pisar, para você não cair, para você não ficar mal a vida inteira, se deixando levar por todas as correntes ruins, ou nossa, agora eu estou feliz, de repente eu estou triste, eu estou desesperada. Não, aí pelo menos você se equilibra e sabe como viver, né? Como lidar, né? Exatamente. Alguém mais quer comentar? Alguém que tem aí mediunidade, desenvolvimento? Eu vou acrescentar um pedacinho. Sim. Como foi dito no início do Evangelho, dai de graça o que recebeis. É o que nós fazemos aqui nessa casa. Todos nós que participamos aqui, nós doamos um pedacinho de nós para ajudar o próximo. E nós, ao nós fazermos isso, nós recebemos de volta. Então não é totalmente uma doação gratuita. Essa doação ela tem destino, ela vai lá e volta para a gente. Esse é o propósito de Deus. Se você faz o bem para o próximo, com certeza, mesmo que você não espere o retorno, ele virá, consequentemente disso. Então, o Evangelho de hoje foi muito propício para retratar a casa espírita, não só a nossa aqui, com todos os lugares, porque assim que Deus nos fez, retribuirmos aquilo que Ele nos dá de graça. E tudo que Deus dá para nós é de graça, a gente que não sabe ver. As outras coisas são acrescentadas, a gente às vezes consegue, no grito, no dinheiro. Mas o que vem de graça de Deus é a melhor parte da nossa vida. Que assim seja. Agora nós vamos passar para a leitura do livro Só Expresso com a Luciana.
mediunidade. Vai pra você ver, né? Foi de propósito, não. Senhor Jesus, auxiliai-me a perceber que a colheita dos valores espirituais de que necessito dependerá da plantação que eu fizer. Ajudai-me a observar que a erva daninha que me prejudica surge devido ao repouso intépito ao qual me dedico. Abençoa-me para que eu receba, com simpatia e boa vontade, os famintos de alimento espiritual e os sedentos de paz. Que eu veja aqueles que me buscam na condição de enviados de vossa misericórdia para comigo, para que nunca me falte o privilégio de trabalhar. Conservar-me, Senhor, por acréscimo de misericórdia para comigo, em trabalho constante, no qual devo aprender a auxiliar, abençoar e servir, em vosso nome, hoje e sempre. Jesus, ajudai-me a reconhecer esse verdadeiro bem que verte de vossa bondade. Assim seja. Que assim seja. O complemento do Evangelho certinho, hein? Não é? Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos agradecer os trabalhos de hoje. Antes de eu começar a oração, quero agradecer pela saúde da James, por ela ter saído da UTI, por ela ter ido para o quarto. Então, nossa, muita gratidão a todos que oraram por ela, aos mentores espirituais, né, que puderam estar ali, intercedendo pela sua saúde, auxiliando, né, revigorando a sua energia. Então, muita gratidão. Gratidão. Peço a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe a todos nós aqui, a todos que não puderem estar aqui por algum motivo, a todos que acompanharam o Evangelho de seus lares. Peço a Deus que abençoe a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, a todos aqueles que estão enfermos em seus lares, a todos os pais e mães de família, Senhor, mas principalmente aos desempregados. Quero pedir por todos os idosos, aqueles que são velados por sua família, mas principalmente aqueles que estão no lar de idosos. Quero pedir, Senhor, por todos os nossos irmãos dependentes dos vícios, do jogo, a droga, o cigarro, o álcool, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Interceda por todos os nossos irmãos. Quero pedir a todos os nossos irmãos que estão sendo penitenciados, que necessitam tanto da vossa misericórdia, mas quero pedir principalmente por todas as mães, mas principalmente por aquelas mães que oram, né, rogam pelos seus filhos que estão no mundo do crime, que estão no mundo das drogas, que estão nas cadeias, né? Interceda por essas mães que estão com o coraçãozinho triste, apertado, mas que nesse final de semana, especialmente, que possamos orar por todas as mães, né, que oram e intercedem pelos seus filhos. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. E assim, damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.